Sejam bem-vindos a mais um Papo Livre da Mix TV Alternativa. Nosso papo de hoje é com ele, enfermeiro por formação, mas se dedicou-se à pesquisa da história de Santana do Acaraú. Em 2006, junto com o Padre Aguinaldo, ajudou a fundar o Memorial Senhora Santana, carinhosamente chamado como Memorial Padre Araquém. Em seu blog Memorial Senhora Santana, você vai encontrar vários textos falando de nossa história, dos índios que viveram nesta região, dos prédios antigos de Santana do Acaraú e muito mais sobre a nossa história. Eu estou falando dele, Leandro Costa. Olá, nossa saudação a todos os internautas, a todos os santanenses que moram nas várias cidades do país, até fora também do Brasil. A nossa saudação a todos vocês. É uma alegria, é uma honra muito grande estar aqui para poder partilharmos da história de Santana do Acaraú. Leandro, é um prazer, ter você aqui no nosso programa e em nome da Mix TV Alternativa, gostaríamos de deixar os nossos sinceros agradecimentos, e agradecer também a você por estar dando esta grande contribuição para a história do nosso município. E já iniciando aqui o nosso papo, gostaria que você passasse para a gente como começou esse seu interesse pela história de Santana do Acaraú? Igor, como a maioria das crianças que estudam história na escola, eu sempre achava a disciplina de história uma disciplina muito chata. Uma disciplina que a gente tinha que somente decorar fatos, decorar datas. E um dia, uma amiga me propôs fazer um trabalho para ela, me propôs o desafio de uma pesquisa sobre a história do município. E pesquisando, fazendo esse trabalho para ela, caiu nas minhas mãos. Eu digo assim, caiu não no sentido de que foi por acaso, mas veio às minhas mãos pelas mãos de um homem que eu admiro muito e que Santana do Acaraú durante muito tempo teve, não sei se a palavra é preconceito, mas não valor, vamos dizer assim, não valorizou o trabalho dele. Veio para as minhas mãos, pelas mãos do Batista do Espírito Santo, um livro sobre a história de Santana do Acaraú chamado O Município de Santana. Então, ao ler esse livro, eu me apaixonei pela história da cidade. Primeiro porque o livro O Município de Santana, ele tem uma narrativa, uma maneira de contar a história muito diferente dos livros que nós temos nas nossas salas de aula. E também estudando o livro O Município de Santana, eu comecei a relacionar fatos que o livro contava com fatos que a gente aprende na escola. Então, a partir daí começou meu interesse. E eu aprendi uma coisa muito interessante. Quando você relaciona, você faz com que o aluno relacione fatos da história local com fatos da história nacional e estadual, ele passa a se interessar mais pelo estudo de história. É por isso que eu acredito muito no uso dos memoriais, de pequenos espaços de memória. Por isso que eu acredito na contação de história dos mestres de memória como instrumento para incentivar o estudo de história. Então foi a partir daí que começou o meu interesse por história. É muito importante esse seu trabalho, E essa referência, o seu Batista, que gostaria de reforçar, é outra pessoa, que dá uma grande contribuição, para a história do nosso município. Em linhas gerais, o que o santanense tem que saber sobre a sua história? É muito interessante se nós utilizarmos essa técnica que eu falei, de relacionar fatos da história local com fatos da história nacional, nós passamos a ter mais interesse. Então vamos fazer bem rápido, ainda que resumido, mas bem rápido, uma linha histórica. Primeiramente, os santanenses devem saber que a história que nós estudamos nos bancos escolares é uma história produzida pelas elites. É uma história produzida pelas elites brancas, pelos portugueses, por aqueles que produziram uma história que não é a história das populações que estavam aqui muito antes do branco português chegar. Então, essa história conta para nós que nosso território era habitado por índios, E até esse nome índios foi dado pelos portugueses, pelos índios areriús.
que habitavam desde a Serra da Meruoca até os limites com o território, que faziam fronteira com o território dos Tremembé, ou dos índios Tremembés. Devemos também saber que toda a colonização portuguesa desse território, especificamente o que vai corresponder futuramente a Santana, foi feita por um missionário que era dono de uma grande sensibilidade, que foi inclusive muito excluído pelas autoridades, por outros sacerdotes, porque tinha um interesse muito grande pelos povos indígenas, o Frei Cristóvão de Lisboa, que inclusive produziu 2 obras muito importantes, e boa parte dessas obras elas se perderam. O Frei Cristóvão de Lisboa produziu um livro chamado História dos Animais e Árvores do Maranhão, e a parte na qual ele tratava sobre os indígenas, essa parte se perdeu em um incêndio. Os santanenses devem saber também, e esse é um fato talvez anterior aos índios ararius, que Santana possui registros de pintura rupestre, que talvez sejam anteriores aos índios ararius, não se sabe. Santana do Acaraú deve conhecer o seu mito fundador. Deve saber que Frei Cristóvão de Lisboa passou por Santana, fugiu de perseguição, se diz de perseguição, mas na verdade os indígenas estavam defendendo seu território. Fugiu da perseguição dos índios ararius, e que aqui fez uma promessa de agradecimento a Santa Ana, e prometeu que no lugar onde ele escapou desta fuga seria construída uma capela em honra a Santana. Fato que foi depois consumado, promessa que foi cumprida anos mais tarde pelo padre Antônio dos Santos da Silveira. E em torno dessa capela é que se construiu a cidade de Santana do Acaraú, como outras muitas cidades do nosso Ceará foram construídas em torno da capela, em torno da igreja matriz. Os santanenses devem saber que sua terra é uma terra que é constituída por filhos muito, muito ilustres, como João Cordeiro da Costa, que foi um dos líderes da Revolução Abolicionista, um dos líderes da Revolução Abolicionista do Ceará. João Cordeiro foi um dos coordenadores, um dos mentores dessa abolição dos escravos no Ceará. Santana do Acaraú deve saber que foi escolhida como terra do coração do padre Antônio Tomás. O padre Antônio Tomás é acarauense, mas escolheu Santana do Acaraú como berço, como terra do seu coração, e que este padre Antônio Tomás aqui está enterrado. Santana do Acaraú deve saber que foi a terra onde por primeiro o padre Biapina, uma das primeiras terras onde o padre Biapina construiu casa de caridade. Casa de caridade essa que foi infelizmente destruída. Santana do Acaraú deve saber que é terra de José Alcides Pinto, escritor que representa o Brasil em um estilo literário chamado realismo fantástico. Santana do Acaraú deve saber que é berço do Aldifas Rios, artista plástico. Enfim, e de muitos outros filhos ilustres, que se nós fôssemos citar aqui, nós não teríamos tempo. De muitos e muitos outros filhos ilustres. Muito bem, né? E graças a esses filhos ilustres, que Santana hoje é o que é. Leandro, nós sabemos que Santana também tem muitas lendas, Contam até de uma praga, que foi jogada por um padre, onde, segundo ele, Santana ia crescer feito rabo de burro. O que você tem a dizer sobre isso? Igor, é interessante o estudo das lendas. Padre Sadoc, nosso famoso Padre Sadoc, que foi o primeiro reitor da Universidade Estadual Vale do Acaraú, um dos fundadores da Universidade Estadual Vale do Acaraú, ele dizia que lenda não é uma historinha. Lenda, ele até uma vez eu conversando com ele dizia para mim que a etimologia da palavra lenda é legendary, ou seja, aquilo que deve ser lido, aquilo que deve ser levado em conta. Então, estudar as lendas, também estudar a história. E o estudo das lendas, e isso você fez muito bem, eu quero até aqui tecer um elogio ao apresentador, que teve um carinho, até editou, publicou um livro, contando, você teve essa preocupação de contar, de registrar em um livro sobre as lendas de Santana do Acaraú. Isso é muito importante. Isso é um dos elementos da identidade de um povo. É interessante essa história da lenda do padre, da maldição do padre, que dizia que a cidade ia crescer como um rabo de burro para baixo. É muito triste, mas Santana do Acaraú tem uma história
de rejeição a muitos sacerdotes católicos. A muitos sacerdotes católicos. É uma marca muito triste, infelizmente, na história de Santana do Acaraú, isso. O primeiro padre a sofrer realmente uma perseguição foi o próprio padre Antônio dos Santos da Silveira, que foi perseguido pelo ouvidor, o ouvidor-mor da época, o ouvidor geral da época, por acreditar que o padre Silveira estava escondendo toda uma indicação sobre minas de prata aqui no município. Existem também outras memórias que nos foram contadas, e não sei se eu posso ainda aqui citar nomes, né, e nem também fatos, até também por um respeito à Igreja Católica. Nós já sabemos de muitas memórias que nós ouvimos, vamos dizer assim, de memorialistas da terra, de calúnias atribuídas a sacerdotes. E que a Igreja, após julgar, avaliar bem, percebeu que eram meras calúnias. Calúnias que indivíduos, no jogo do poder, em busca de poder, colocaram, vamos dizer, para estes sacerdotes. E um deles conta, essa memorialista que nos relatou isso, que um deles, que é justamente o que se diz que amaldiçoou a cidade, ele foi embora por decreto da sua autoridade episcopal, e conta que o caminho que ele tomou foi um caminho que justamente que se passa o rio Acaraú, e vamos dizer assim, que vai no rumo do Porto de Camusim. E que, eu não conheço bem esse trajeto, e aí fica um desafio para nós, seria interessante até depois nós resgatarmos essa memória, e quem sabe se os trilheiros de moto não podem de repente descobrir esse caminho, né? E conta-se que ele chegou em um ponto alto, um ponto elevado do caminho, e essa senhora conta que ele disse assim: Santana, Santana, o que será de ti que amaldiçoa teus sacerdotes? Conta que ele tirou, né, os calçados, como inclusive Jesus indica nos evangelhos, bateu o pó das sandálias e disse: doravante tu crescerás para baixo como o rabo de burro. Por conta disso. É uma marca triste que Santana tem. Mas uma coisa boa de estudar a história, e também se nós unirmos o estudo de história à fé, é saber que Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. E Deus não fica nas maldições. Deus quer dar a bênção. Deus quer nos livrar das maldições. E é interessante se saber disso, né? Uma vez que a história nos dá as lições, nós devemos aprender com as lições. A lição do respeito à autoridade. A lição até mesmo da correta exortação às autoridades. Então a história nos ensina isso. E a lenda nos aponta isso. Ok, Leandro, lhe agradecer mais uma vez. Nós vamos ter agora um pequeno intervalo, né? E na sequência nós voltaremos com esse papo gostoso sobre a história de Santana do Acaraú. Dentro de 30 segundos estaremos de volta. O Grupo Pesquisa está realizando a maior pesquisa de mercado em Santana do Acaraú para premiar as empresas que mais se destacaram em 2016. Prêmio Melhores do Ano de 2016. Realizado através dos seguintes canais: o WhatsApp, Bate-Papo, Facebook e Interpessoal. As pesquisas serão realizadas entre 17 de outubro a 30 de novembro de 2016. Venha você também nos ajudar a escolher os melhores do ano. Grupo Pesquisa, pesquisas independentes de Santana do Acaraú. Estamos de volta com o nosso Papo Livre de hoje, com o historiador Leandro Costa. E assim, nós sabemos que na nossa região, né, aproveitar que nós estamos nesse pós-política aqui no nosso município, se tem uma tradição, não só aqui em Santana, como também em Morrinhos, que é mandar as pessoas, os derrotados, para o Curiú. E a gente queria saber de você, de onde saiu, né, essa ideia, né, essa tradição, tanto em Morrinhos como aqui em Santana. Outra coisa interessante também nesse estudo da história e nesse resgate da identidade dos municípios cearenses, dos municípios brasileiros, é a gente conservar essas coisas folclóricas. É uma coisa um pouco chata, ninguém gosta quando fazem conosco essa brincadeira de mandar fulano foi pro Guriú, né? Beltrano foi pro Guriú, é um pouco chato.
Mas se nós tirarmos essa questão do meu afeto, se eu botar o afeto de lado e olhar para a história de mandar para o Guriú como um folclore, isso faz parte da identidade do santanense. E pesquisando, observando, não é uma coisa concluída, fechada, mas eu pude observar que somente 2 cidades aqui dessa região têm esse costume, ou esse folclore, de mandar o adversário para o Guriú. Só Santana e Morrinhos. Sabe-se, e isso é fato, Morrinhos era pertencente a Santana. Morrinhos tem uma emancipação política muito recente se comparada a Santana do Acaraú. E Morrinhos fazia parte de Santana. Então Morrinhos também tem esse costume. Se você chegar na cidade de Morrinhos e perguntar por quem não ganhou politicamente, o pessoal também vai dizer, fulano foi para o Guriú. E eu sempre fiquei curioso, o que é o Guriú? E comecei a perguntar lá em casa. Né? Começamos a perguntar também às pessoas que eu chamo de memorialistas, aquelas pessoas que conservam a história da cidade. E os memorialistas, quando nós perguntávamos, eles nos falavam de uma fazenda, né, de uma fazenda de um senhor de Santana. O engraçado é que eles nunca diziam o nome desse senhor, mas o que tem de igual nas memórias que eles nos contam é isso. É um senhor que possui uma fazenda muito distante. E um me disse uma coisa interessante. Olha, essa fazenda é uma fazenda que estreita com Camusim. Eu fiquei curioso, estreita com Camusim, mas Santana não tem limite com Camusim. Mas esse senhor tem essa fazenda, muito distante, uma fazenda que é muito difícil de se chegar, e tem até a descrição das muriçocas, que as muriçocas são muito grandes, né? E que quem vai lá se esconde, mas vive um verdadeiro tormento. Então um dia eu resolvi fazer uma pesquisa de internet, né? Guriú, será que o lugar Guriú existe? Né? Guriú ou Buriú, tem uns que chamam Buriú, tem uns que chamam Guriú. E aí, para nossa surpresa, nós nos deparamos com a barra do rio Guriú, entre Camusim e Jericoacoara. E para o nosso espanto, quando você pesquisa sobre a barra do rio Guriú, ou sobre a praia do Guriú, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa linda. Nós ficamos até curiosos, e eu tenho convidado muito minha mulher, tenho convidado a minha família também, lá em Tianguá, para a gente poder conhecer a barra do Guriú. E até faço aqui uma proposta, né? Quem sabe se a gente não pode um dia gravar um documentário na Barra do Guriú, né? Nós irmos conhecer, né? Até também para a gente ampliar esse horizonte do folclore. Porque uma coisa interessante também do trabalho histórico, do trabalho de você trabalhar o folclore, não adianta trabalhar folclore ou ter conhecimento de história e memória só para saber. Acho que todo conhecimento, ele deve fazer com que você cresça como pessoa. Se você não crescer como pessoa, se esse conhecimento não te leva a amadurecer, a respeitar o outro que perdeu, a respeitar teu adversário, a ter postura de respeito, de solidariedade, a aprender, porque o passado tem essa função. O passado é como o retrovisor de um carro. O retrovisor traseiro existe justamente para evitar acidente. Então, se eu não aprendo a olhar para o passado com contemplação, com respeito, se eu não sei fazer o uso correto do folclore, das memórias, das lendas, vai ser só por mera curiosidade. Então fica aí a proposta. Quem sabe se a gente não pode fazer um enduro. Quem sabe é o pessoal das motos, trilheiros, enduro Guriú. Olha aí, bacana, né? Junta aí o pessoal do Clube das Rurais. Existe, às vezes existe Clube do Fusca, Clube da Rural, Clube do Del Rey, né? Clube do Opala, tem clube de tudo quanto é carro antigo. Quem sabe a gente não pode fazer... E fazer uma coisa gostosa, uma brincadeira que a gente não precisa, vamos dizer, só ofender o outro. Mas aprender a coisa boa que o folclore traz. Que tal? É isso aí. Inclusive tem uma trilha, né, que é chamada Trilha da Lama, que passa pela localidade de Guriú. Leandro, para finalizar, né, eu gostaria que você deixasse aqui para a gente o que Santana tem a lucrar com esse potencial histórico. Santana tem muito a lucrar com esse potencial histórico. É um potencial que não só Santana, mas as pequenas cidades, todas as pequenas cidades, é preciso, Igor, a gente deixar claro, porque acho que é próprio de todo nativo. Qualquer cidade interiorana do Ceará que você chega, o pessoal tem essa história, que o que é da terra não presta, que o que é da cidade não tem valor. E na verdade, essa ideia dos nativos não é uma ideia que existe só aqui. É preciso nós entendermos isso. E a partir desse entendimento, ver o que nós temos de precioso.
Eu gosto sempre de citar o exemplo de uma cidade que tem, vamos dizer assim, um índice, eu acredito que hoje não, mas há uns bons anos atrás tinha um índice de desenvolvimento humano paupérrimo, né? Se não me falha a memória, a cidade é uma cidade chamada Nova Olinda. Nova Olinda, se não me falha a memória. E a história, a cultura, vamos dizer assim, é o grande motor de várias coisas na cidade. Até, vamos dizer assim, um motor econômico para a cidade. Então Santana, como muitas cidades do interior, ela precisa descobrir e acordar para o fato de que o potencial histórico e cultural que ela tem pode sim, pode gerar emprego, pode fazer com que nós cresçamos na educação, pode fazer com que nós cresçamos como seres humanos, pode sim gerar oportunidades. Eu gosto muito de sonhar, talvez até sofra muito por ser sonhador. Santana, já pensou se Santana tivesse vários pequeninos memoriais? Santana tem um potencial para isso. É da natureza do nosso povo. Nosso povo é um povo que fala mal da sua cidade, que reclama da sua cidade. Mas se você falar mal se um forasteiro falar mal da cidade, a grande maioria acha ruim. Acha ruim. E nós temos, o santanense tem uma característica interessante. Quando você vai à cata ou à busca de objetos de memória, é muito difícil você conseguir que alguém lhe doe. E nisso você percebe amor. Amor pela história, amor pela memória. Santana poderia imitar um exemplo de pequenas cidades europeias que fazem isso. Tem certas cidades europeias que, se você sair para passear, em cada esquina você encontra um pequenino museu, uma pequenina referência à história e à memória. E um turista paga para ir ver isso. Mas nós precisamos acordar. Eu não sou pessimista. E eu entendo aqueles santanenses que se frustram, porque realmente não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil. É um trabalho de você promover esse despertar. É um trabalho que requer paciência histórica. Mas eu acredito que Santana pode lucrar nisso. Se cada pessoa que tem tem muitos santanenses que têm pequeninos acervos de foto, acervos de objeto, não quer doar, aqui é um exemplo, né? Essa casa onde nós estamos, que serve de estúdio, que serve de espaço para o programa Papo Livre, é um exemplo. Aqui futuramente você me diz que vocês já recebem visitantes, e eu até deixo aqui uma dica, que tal vocês fazerem aqui nesse espaço, de repente esse espaço venha a ser o Memorial do Vaqueiro Santanense. Santana tem vaqueiros ilustres. História de vaqueiros ilustres. Nós podemos contar a história desses vaqueiros aqui em Santana do Acaraú. Trazer para cá, por exemplo, um gibão de couro de um sulino, famoso sulino, né? Trazer peças aqui, se a família se interessar, eu não me falha aqui a memória, mas do seu Severino. Se não me engano, a memória é pai do finado Messias Severino. Se a família topar doar esses objetos, quem sabe? E essa terra era dele. E essa terra era dele. Nós podemos fazer a memória, e isso é uma honra, porque é fácil você honrar os ilustres por conta do estudo, da política, do dinheiro, mas desafia você honrar, você usar uma outra linha da história e você honrar aquele trabalhador que, como diz assim, que construiu o palanque do ilustre. Isso é uma coisa maravilhosa. Isso até é cura para a alma de um povo. Isso levanta o espírito de um povo. E aí eu deixo até o desafio, quem sabe não fazer dessa pequenina casa o Memorial do Vaqueiro Santanense? Que tal? E ainda mais nessa época que está se discutindo vaquejada é legal, vaquejada não é, né? E se sabe que a história do Ceará é uma história que não pode ser dissociada do couro e do gado. É um espaço que seria uma oportunidade para dar aulas maravilhosas de história do Ceará. Então Santana pode lucrar com isso. É preciso ter visão. Muito bem, Leandro. Leandro, queria agradecer, viu, em nome da Amix, você que também faz parte da Amix, né? E deixar aberto para as suas considerações finais do nosso Papo Livre de hoje. Minhas considerações finais são de agradecimento. Agradecimento primeiramente a essa terra natal, né? Que a terra
é a mãe da gente também, né? Agradecer a Santana do Acaraú, que é meu berço, agradecer a todos aqueles que me transmitiram as lendas, os mitos, a cultura, a história. Nós devemos ser gratos por isso, né? Porque quantos nesses últimos tempos perdem o direito à sua pátria, à sua terra. Nós estamos assistindo aí a uma grande leva de refugiados que perdem suas referências, que perdem a sua pátria, a sua nação, e nós devemos ser gratos por isso. Então minha primeira consideração é a consideração de agradecimento. Agradecer a Dona Rosa Eronides Pereira, a Dona Rosa Ramiro, agradecer ao Batista do Espírito Santo. Batista, nós agradecemos, eu quero agradecer em nome da Mix, agradecer a todos aqueles que entendem realmente seu trabalho. Você nos legou. Vou abrir aqui, vou colocar entre aspas, né? Vamos dizer assim, que você fez conosco uma catequese de memória e de história. Agradecer ao seu Manuel, também nosso companheiro da Mix, que é outro de que nós bebemos muito, nós aprendemos muito com o seu Manuel. E tantos outros, tantos outros, aos memorialistas do Chora, né? Enfim, nós queremos agradecer a todos esses irmãos, a esses nossos anciãos, né, que guardaram a memória para nós e nos transmitiram. O nosso muito obrigado. Agradecer aos meus irmãos da Mix, irmãos de uma nova geração, que acolheram, que são guerreiros, que não se deixam abater pelas intempéries que nos vêm, de descrédito. Nós já fomos muito motivo de piada e ainda somos, né, mas nós não somos também de desanimar por isso. E, finalmente, dizer que nós temos muito futuro. Nós ainda vamos ver futuras gerações que vão nos agradecer por ter deixado o que nós deixamos. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Leandro, a sua vinda hoje aqui ao nosso Papo Livre. Agradecer também aos nossos internautas, pedir que dê um joinha, curtam o nosso programa, né? Agradecer aos nossos apoios culturais, continuem nos apoiando. E para finalizar, o nosso Deus único e todo-poderoso. Obrigado.